Bom dia pessoal. Então, estamos aqui mais um dia num ciclo de seminários do PPGQ, de 28 de abril. E hoje a gente vai ter o prazer de ouvir o Stanley Bilato. O Stanley ele fez a graduação e o doutorado na UFSCar, né? Só saiu do mestrado para fazer lá na UFPR. E sempre estudou, né? Tem estudado temas da eletroquímica, principalmente corrosão, né? E vale destacar que o Stanley também trabalhou com o professor Dalkane, né? Que é um dos grandes nomes da eletroquímica que infelizmente veio a falecer, né? Há uns dias atrás, né? Que foi uma grande perda para a ciência brasileira. E então a gente convidou o Stanley, né? Para falar um pouco dos temas que ele tem trabalhado, tem estudado, principalmente porque nos últimos anos ele tem viajado aí pelo mundo fazendo pós-doc, né? Foi para os Estados Unidos, quer dizer, foi primeiro para a Alemanha, voltou, foi para os Estados Unidos e sempre manteve também um pós-doc, especialmente nos últimos anos, pela Embrapa Instrumentação de São Carlos. Então, convido o professor o Stanley a falar agora com a gente é, sobre alguns temas. Agradeço a presença de todos. Por favor, Stanley, fique à vontade. Obrigado, Etri. Bom dia, pessoal. Boa tarde, né, em Manaus. Apresentação para ser em inglês, né, que nem o Etri comentou. Infelizmente, eu não vou apresentar nenhuma parte da eletroquímica, porque ela fez parte do mestrado, um pouco do doutorado, e atualmente eu migrei para uma área um pouco diferente, né, na Embrapa. Então, vamos começar. So, thank you, Professor, for the introduction, and thank you all for having me. Hello everyone, my name is Stanley Bilato. I'm a postdoc at Embrapa Instrumentação in São Carlos, São Paulo State. It's a pleasure for me to present today at Ciclos de Seminários PPGQ UFAM, talking about my experience in working at international research centers and the importance of such collaborations. So, just a quick summary about the presentation. I start talking about the importance, the planning, do some research abroad, some background overview. Then I will start to talk about the Forschung Center Jüdische, the first institution, and some considerations. After I'll talk about the Pritzker School of Molecular Engineering at the University of Chicago, United States, and some considerations. Then I'll talk about Embrapa Instrumentação, that's my actual position. And I finish with some general considerations. So, first, the importance, the planning about some experience abroad. It's very important to have an experience abroad, at least during one step of your career, be it during your undergraduate, master's, doctorate, or even during your postdoc. In any occasion, you have an immeasurable growth in your personal and professional behavior. Just to clarify, it's not mandatory to have this experience to be a good researcher. You can be a good researcher without international experience, but for sure, you increase a lot of your career. But to do that, you should plan. It's important, very important, to make some plans before do that, because you have to invest some time for the whole process. The first one, the topic. What is the topic that you would like to work on the internship, and why this internship can contribute to your topic? Normally, in this step, you have an idea, looking the major papers from your area. Second one, where may I have the internship? Who would be my supervisor? So for this question, I suggest to first elect the main research topic, prepare a list of the publications in such topic, take a look on the universities where the research was performed, take a look on the authors from that papers. It's important to elect a well-established university and a supervisor with a good publication index, because this will make the difference on the success of your internship. So as soon as the list is ready, it's important to check
the other publications of this professor as well on his group website. Are these other publications related to what you are looking for? Perhaps at this point, you can find some sub-area of expertise that you can bring in, important improvements to your research, like new ideas, what you can do of different. Then you are ready to contact this professor to apply for a fellowship. Sometimes your research group already have some established collaborations, but you can look for new ones, as I suggest. In my case, I make new collaborations. My group has no collaboration at that time. So it's important to keep in mind that the innovation of your proposal. What is the innovation of your proposal? Why should you go abroad to develop this? Can you develop this in Brazil? So this is important questions to ask for yourself before you start to plan or during the starting. What is the scientific return that this internship will bring to Brazil? You should invest some time and think about it. And a final question, how long should I apply for? So it can be from 6 months to 1 year or more, depending on the research topic and the funding agency. So just a quick overview from my background. I have a previous experience in research institutes that I worked with electrochemistry, also with Professor Dalcani during my first postdoc. But now, today, I will cover just the internships. The first, not internship, my actual position as postdoc at Embrapa Instrumentação. Then I will talk about the Forschungszentrum Jülich in Germany. And then I will talk about the University of Chicago. So the first institute that I would like to talk about is the Forschungszentrum Jülich. This research center is located at the west side of Germany, close to the Belgian and Netherlands borders. Forschungszentrum means research center in German, and Jülich is the city. Jülich was strategically chosen with its location between 3 main cities, Aachen, Cologne, and Düsseldorf. Just to motivate you guys, there are cities with this aspect, like Aachen, Cologne, Düsseldorf, and also the triple point that you can reach by bike if you live in Aachen. It's like the borders between the 3 countries. So about the Forschungszentrum Jülich, it's among the major interdisciplinary research centers in Europe. They are focused on basic research, almost basic research. They had more than 700 million euro invested during 2019, where this was split between institutional and third-party fundings. This investment resulted in many publications performed by more than 6,000 employees, where about 10% was visiting researchers. They had more than 300 postdocs in 2019, just one research institute, where almost 1/3 were human and 47% of all postdocs came from abroad. So it's a very international research center. So this success cannot be reached without international network. From 2014 to 2018, Jülich Research published close to 9,000 papers with international partners that we can see in this graphic. Unfortunately, Brazil is not here, but we should improve this, make some more collaborations and publish more papers with that guys. So the Forschungszentrum Jülich have a huge campus that is organized in 10 institutes. I like to present the organization from Forschungszentrum Jülich because the European, especially the German financial supports, are planning always for the next 10 years. So all the structured organization needed to reach such aims are done, including, if necessary, change all the institute's division. Like, these are the institute's divisions from 2019, a bit different from 2015 when I was there. So like
the institute that I made the internship is doesn't exist anymore. It's important to mention that in ULISH, they give you opportunities to international outstanding postdocs to establish their own young investigators group, making the center highly competitive and always updated. For example, in 2019, is the last data, there were 21 young investigator groups. So we can take a look on the results from this kind of organization, the dynamism of this organization, when we observe the number of joint professional appointments with universities. I mean, from postdocs or young investigators that got a professor position after developed their research at ULISH. It's an impressive number. During my fellowship, sponsored by CAPES in 2015, we worked on the development of the 3D printed microfluidics for blood filtration, in collaboration with Professor Bernhard Wolfram and Dr. Alexei Yakushenko. During that time, Professor Bernhard was a young investigator and Alexei was a postdoc. Nowadays, both got professor positions in German universities. About the research, we got good results developing a blood microfilter using a 3D printer. First, we check the accuracy of the printer. Then we evaluate the surface treatment and its efficiency during the filtration, as we can see on this. We found a perfect condition when we can split the blood plasma from the red cells. Like in this case, we have the blood plasma passing here, and in this condition, the whole blood pass. The idea was to build some biosensor here, like a glucose or something, because like it's a micro device to analyze what you have in your plasma blood. But 10 months that I spent investing in Germany, it was not enough. So we also developed a glue to build this device. Specifically for the glue, we built the experimental apparatus using the same 3D printer and all the setup to perform the experiments. The glue was deposited using inkjet printer with very accuracy, and we got very nice results with like a very strong and precise glue. Like the sample is very small. We printed this kind of glue using inkjet printing, and we built this apparatus very hoods to do the measurements, and this small piece can hold this amount of tools. And we got some nice publication on LabNanoShip. It's important to mention that in 2015, that when I was there, it was the beginning of the use of 3D printer for scientific purposes. It's also nice to mention that nowadays, Professor Bernhard and my former group at Embrapa Instrumentação, they have a specific research topic using a 3D print. More than this, they still have collaborated with some bilateral projects approved also with money funding from Brazil and also from Germany. Besides me, another researchers and students have already done internship at Fusion Centrum, and the new ones keep doing different research topics. Always we have somebody visiting or make some experiments there, principally from Embrapa. This kind of collaborations helps, for example, to keep the research in Brazil up to date. So some considerations about this time. In Germany, normally all the things have a responsible for, like the equipments, the paperwork, lab manager. Normally, these guys that are responsible, they are employees. Some things that I learned, like always be communicative and answer all emails as soon as possible. Try to answer all the emails as soon as possible. This is very important, and create like a new behaviors between your group. If you have some doubt, ask for permission.
don't do these things without permission. As in Brazil, if they need anything, they will try to build, adapt, or look for alternatives before buying. And you are in German, follow the rules, they work. So other important point that I learned, like, and this is not a joke, but it's German way of work. It means study your experiment point by point before performing it. You have to know what you do before go to the lab. Check all the paperwork needed before performing research. In my case, as I worked with blood, it was rat blood, have some specific paperwork to allow you to work with this. Try to justify, have answers to why do you need to perform its specific characterization. You can't do any characterization, just do it. No, you have to know why you need to perform specific characterization, because these characterizations have some costs, so it's money. During the data analysis, are the results related to each other? So yes, they are, and try to find the relation. Always have some relation. If not have the relation, you need to come back here and justify why do you need to perform a specific characterization. Again, you are in German, follow the rules, they work. About the groups, or the group organization. In the specific group that I made part, each postdoc or PhD students are responsible for one equipment, training the newcomers and makes the conservation, like buy the stuffs for the equipment. About the meetings, they have a team meeting led by the postdoc with a weekly update. They have a thematic group meeting led by the postdoc with presence of the PI, like the principal investigator, with weekly update. They have a group meeting led by the PI with general update. They have a department meeting with one main talk or presentation with presence of all PIs from the department and the big boss, the department chief. They also have the journal club that's like a more one time per month. In this case, they evaluate the main journals related to your research and your colleagues and designate one person to be responsible for any paper, and one time per month, once per month, you need to present some papers that you found there, just a quick presentation showing, guys, this paper was just published, read it because this is related to your work. So it's easy way to cover a lot of journals every month to keep updated. Again, you're in German, follow the rules, they work. So the second institute that I would like to present is the Pritzker School of Molecular Engineering, located at the University of Chicago, United States. First, about Chicago. Chicago is a big and famous city located at the Illinois State. Specifically, Chicago is located at the shore of the Michigan Lake Michigan. It's a beautiful city, home from many films, and it's also beautiful during the winter. It happens. The lake, it's frozen, but it was nice. About the PME, the Pritzker School of Molecular Engineering, it was established as Institute for Molecular Engineering in 2011, and in 2019 they received a support of the Pritzker Foundation, leading to the Pritzker School of Molecular Engineering. So in this case, we're talking about $100 million of support. They offer graduate programs in molecular engineering for master's and PhD students, mixing advanced in physics, chemistry, biology, and computation, creating a research and teaching environment. So I would like to
present one video for you guys. Our effort in molecular engineering began with the creation of the Institute for Molecular Engineering. We were going to create a program that was built on the unifying theme of design at molecular scale and up. Because of its success, because of the university's desire to elevate this program to a different level, we've now created the Pritzker School of Molecular Engineering. This will enable us to dramatically expand the faculty and give our students at all levels a whole collection of new opportunities in new directions. Building an engineering program from scratch enables one to do things exactly the way one wants from the beginning, unconstrained by the boundaries of traditional engineering schools. Pritzker Molecular Engineering is the only program in the country with this emphasis on using molecular level building blocks and new materials to create new technologies that are important for many societal problems in information technology, healthcare, and many others. The Pritzker School of Molecular Engineering has taken a leading role in educating the next generation of molecular engineers by being one of the first degree programs in the country in molecular engineering. We're bringing together students and researchers from various disciplines. It has to be an interdisciplinary, team-based approach to solve problems that are important for the world. One of the very powerful aspects of the Pritzker School of Molecular Engineering is a new way to train students based around thematic areas such as water, immunology, fundamentals of materials, and very new areas such as quantum engineering. This type of style enables you to bring together physics, chemistry, computational techniques, electrical engineering, biology, and material science all together. And it's often at the interfaces between disciplines where new discoveries take place in both science and engineering. We're working with world-class researchers, those who are based at Pritzker Molecular Engineering, but also based at the University of Chicago more broadly and at Argonne National Laboratory. We bring students from various universities to serve as visiting researchers in our labs. We also have visiting scholars coming to share their expertise and their perspectives. Using the facilities at national laboratories offer unique advantages for our students and collaborators around the world, whether it be for immunology or whether it be for quantum engineering. For example, at Argonne National Laboratory, there are a number of very unique opportunities, such as being able to calculate the properties of materials using their supercomputing, using the synchrotron to look at the structure of individual molecules. One of the nice things in doing that is we give our students some opportunities to do their work both in national labs and academic environments, mixing these types of experiences to make them much more powerful candidates as they move the science and technology into the real world. The molecular engineering program at the University of Chicago has a real opportunity to truly change the world and turn discovery into innovation into practice and begin to address problems that ultimately will have impact. Our faculty and students both realize that in order to impact the world, they have to first impact the local community. And so making sure that the information, the expertise, the discoveries that take place within Pritzker Molecular Engineering are shared with the local community. So we've invited high school students from Chicago Public Schools to work in our labs, but also to be trained in how to best prepare for STEM college fields. The Pritzker Foundation has been committed to the University of Chicago's idea for molecular engineering since its very inception. The gift from the Pritzker Foundation enables the University of Chicago to build on its tradition of academic rigor and excellence and expand our reach and capacity to deliver this unique engineering education. The future of the Pritzker School of Molecular Engineering will be extremely important for the university, extremely important for the city of Chicago, and be a stimulus for many students to participate in science and engineering. So impressive, yeah? With more than 400 faculty, students, researchers, and research staff, the PME does not have departments. Instead, it is organized by interdisciplinary research teams. And 4 research teams, like art, science, and technology, materials for material systems for sustainability and health, quantum engineering, and immune engineering.
The aim to apply molecular level science to the design of advanced devices, process, and technologies. Each 10 has your own lab groups named by the PI. So they have 40 PIs for research groups. It's nice to mention that here at PME, most students and postdocs work between two groups with a main research topic like the material development, the main topic on your thesis in the advisor group, in the application or some specific characterization or some specific study in the co-advisor group. So they explore very well the expertise from different groups. The PME is housed in several facilities on the University of Chicago's campus. Most of the facilities are open to the internal and external users. Depending on your experience level, you can get trained to operate those equipments, since FTR, TGA, SEM, AFM, clean room, and so on. Of course, you have to pay for training and also for the measurements. In addition, it's nice to talk this. The PME and also the University of Chicago are concerned with the professional training of their students and postdocs. Many extra free courses and seminars are offered all the year long from groups like as UChicago Grad, Chicago Center for Teaching, Chicago Booth School for Business. They cover many topics, since how to prepare your LinkedIn profile until how to lead a research group. By the way, such experience was nice and very helpful during the lockdown time. So during my fellowship, sponsored by FAPESP last year, we worked on the development of nano-aerogels for thermoelectric application, in collaboration with Professor Dr. Stuart Hovan and Professor Dr. Shailesh Patel. I will show just this quick overview because we do not publish the results yet, but the idea was to apply some nanomaterials obtained from natural sources to build on an aerogel and apply this aerogel as a thermoelectric device. Such thermoelectric device, they have the characteristic, if you apply some delta T on their basis, they can generate some energy. So Professor Stewart has the expertise to obtain aerogels, and Professor Stewart, Shailesh, has this expertise on thermoelectric device. So we made this move to collaboration. As Brazil has extensive experience in obtaining nanomaterials from natural sources, this type of collaboration opens up a new topic to be further explored. This is the idea to do now here. So some considerations about this time in Chicago. In the lab organization, each postdoc or PhD student are responsible for one equipment. Also, like in Germany, get training the newcomers and make the conservation of this equipment. Each member of the group has some responsibility in the organization of the laboratory, like the purchase, stock, receive the chemicals. They don't have like a specific employees in the labs to do this. Normally, the students do this work. Talk about meetings. It's one usual time, but we had this thematic group meeting by the postdocs with presence of the PI. This was a weekly update composed by one main presentation, like you present some literature review, one paper that is related to your work, and at the end of this presentation, we'll try to correlate this paper with your work, showing your update, your weekly update. In normal times, they also have the group meeting led by the PI with one main presentation, once a week. One pretty nice
thing to talk about, it's like the PIs there always ask for suggestions to improve the meetings and their professional relationships. They create some like Google Sheets to talk about this without identify yourself, so you can talk freely about this. It's not, I have not a problem. This is nice. Different from Germany and Brazil, if they need anything, they will buy these stuffs before try to build, adapt, or look for alternatives. Once they buy, it doesn't work, just throw away. So now I would like to talk about Embrapa, where I'm a current postdoc. Embrapa is a Brazilian research center dedicated to the agriculture purposes. Embrapa have 43 units across Brazil and some units abroad. In 2019, Embrapa had more than 2,000 researchers, being 84% doctors. The research at Embrapa is divided in 33 talks, as we can see here. About the collaborations, in 2019, Embrapa had more than 400 national research collaborations and 22 international ones. More specifically, about talking about the Embrapa Instrumentação in São Carlos, São Paulo, our unit has almost 90 employees, being 130 researchers. The focus of our unit is, of course, about agriculture, but principally in nanotechnology, development of polymeric materials, sensors, and so on. My fellowship at Embrapa is sponsored by FAPESP to develop the project, utilization of residual lignocellulose biomass from second generation ethanol to obtain cellulose via enzymatic route. I'm supervised by Professor Dr. Cristiano Farinas, with collaboration with Professor Dr. Luis Matoso. As part of many research topics, they already obtained nanocellulose from different sources, as eucalyptus, sugarcane, cotton, sisal, and so on, and applied these nanomaterials to a range of new materials as membranes, sensors, film packaging, and others, or at least try to improve the characteristics from these materials. But just to keep in mind, what is nanocellulose? It's the main topic that I'm working nowadays. So nanocellulose is a class of high-value sustainable materials that have a great potential to serve as a platform for the next generation of green nanomaterials due to the evidence, low toxicity, and high surface area. Nanocellulose is an important candidate to substitute some petrochemical-based products. And it can be applied for a huge range of applications, from medicine to batteries. To give some example, how to obtain nanocellulose. So we have the lignocellulose material, like the sugarcane bagasse or straw, that is composed by microfibrils, where after some chemical or mechanical treatments, we can reach the microfibrils, where these microfibrils are composed by nanofibrils, where I locate these crystalline and amorphous regions. We are interested in this crystalline region, so we can isolate this crystalline part using acid or enzymatic hydrolysis. Finally, after this hydrolysis, we isolate the nanocellulose or nanocrystals or nanofibers. This material can be applied to improve the mechanical resistance from packaging, fibers, membranes, or you can functionalize the surface from these materials to many other applications. So recently, we isolate the cellulose nanocrystal from sugarcane straw using sulfuric acid hydrolysis, where we took the sugarcane straw, made some chemical treatment here. In this case was the organosolv using ethanol and water at high temperature and pressure to expose like these microfibrils. After that, we make some sulfuric acid hydrolysis to
to isolate these crystalline parts and obtain the nanocrystals. Here you can see like the microscope from this the in nature material without the chemical treatment. It's like this surface is like this one. After the chemical treatment, we can see that the microfibers were exposed. And after that, we can isolate the cellulose nanocrystals. Another study we made using the enzymatic hydrolysis. First, we treat our material using a mechanical treatment, not chemical. It's like the variations between the topics. We obtained some enzymes, like homemade enzymes, tailor-made enzymes, specifically to make the hydrolysis here and obtain the cellulose nanocrystals. And also, we applied this kind of material, like the cellulose nanocrystals, in the films. We took these cellulose nanocrystals and modified with rosin. It's like a bactericide material. This nanocellulose with rosin, we put together with the gelatin film to try to substitute some petrol oil plastics. And we got like a very nice package for food application with some antimicrobial behavior. So talking specifically from this first work, I was presenting the results at one international conference when I met one postdoc from Professor Stewart group. In that occasion, I found his research very promising, and I think, why do not try to apply the expertise in my materials? Because it was something that we cannot do yet in Brazil, like the thermoelectric application. So from that point, we started to build some international collaboration, consolidate with my recent internship there. So some general considerations. Some important points about the groups, relationships. When you was abroad in these different groups, you have the opportunity to discuss different ways of carrying out the experiments and adapt them to your objectives, because sometimes the apparatus or the setup is different that you have in your lab, so you have to find new ways to perform the experiments. Have the opportunity to discuss different points of view about your research and how to improve it, because you have like many meetings during the weeks or some meetings during the week, and always you are presenting your results and discussing with the others. You have the opportunity to learn about many different topics and how to perform them, like, because you have a group, all the folks on that group you present, so you keep in touch with different kinds of research. And some of them may be useful in the future, some characterization or some topic. This is very important. This was nice, respect the difference between nationalities, because all the groups are very international. All the groups receive a lot of guys from different countries, so it's a good things. Other professional learning. You can learn about a lot of new techniques. You have a constant literature update because of the meetings. You are able to perform independent and collaborative research at the same time, because you have to perform your research and also make some collaborations in the lab with your lab mates. You got some threads to observe the point of view of hot topics. This is important to perform like the next step from your research.
and normally where the money comes from. It's also important. One tip is try to interact as much as you can with your lab mates, because your group mates can be future teachers or researchers that can facilitate new collaborations in the future. So one example of these collaborations is like support in specific measurements analysis. Another thing is this last paper that we published using the CNC with Rosin. We are in touch with a Canadian professor that they have some specific equipment that will help us in the next paper to explain what is happening with our material. So this is one example of other collaboration. Some fun things like common behavior. You can find this on Google. Just type Google it, like people in science. Independent of the country, Brazil, Germany, United States, like the relations are always the same. Like postdoc, it's seen by the undergraduate is like a rich boy, by the PhD student like the boss. Postdoc by postdoc, it's like a fight. By the professors or PI, you are like a machine to produce papers. So it's fun. It's true. It's nice. Another thing, independent of the country, all they love coffee. This is Brazil, Germany, United States, all they love coffee. And this is nice. All they love Brazil. When you talk that, I came from Brazil. Oh, Brazil, you see some smiles. This was good. So, as final message, please try to learn as much as you can and help your collaborators to grow with you. If everybody grows together, we can reach like very nice research status. So I would like to thank the PPGK UFAM for inviting me, CAPES and FAPESP for the financial support, and the institutions, Fortune Center Jülich, Pritzker School of Molecular Engineering at the University of Chicago, Embrapa Instrumentação, and especially the research groups that I collaborate to. And now I'm pleased to answer some questions. Thank you. Legal, obrigado, Stanley. Bom, a gente pode fazer as perguntas em português, não tem problema nenhum. O Stanley pode responder em português também, não tem problema nenhum. Que bom. Então, estamos abertos aí. Quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, fica à vontade. Pode falar, Cleidivan. Boa tarde a todos aí. Eu queria perguntar, professor Stanley, mais precisamente aí no slide 34, a partir daí, que a caracterização do material, se não me engano, aí das nanofibras, ela foi realizada por microscopia de transmissão ou pela MEV, né? Eu acredito que foi uma das duas. Eu pensei que foi transmissão. Se esses materiais também poderiam ser avaliados por microscopia eletroquímica de varredura, mais precisamente as características eletroquímicas aí desses materiais, ou se isso não era viável, por exemplo, no projeto, que eu achei interessante. Acredito que seja uma microscopia de transmissão, né, pelos gráficos aí bem detalhados. Era só isso mesmo, professor. Tá, obrigado pela pergunta. Vocês estão vendo o slide? Compartilhou, né? Tá sim. Tá, sim. É isso mesmo, né? Essa daqui, especificamente, a gente conseguiu fazer essa caracterização no EIF com FEG, que daí é o microscopia eletrônica com alto campo, com canhão de elétrons, que tem o MEV normal e tem o MEV FEG. Nesse caso específico, a gente conseguiu com FEG. E nesse daqui, a gente fez com a FM. Da FM, a gente consegue chegar ampliar mais, né, outro material, para conseguir determinar os tamanhos com uma melhor definição. Aqui em cima é o MEV normal, né? Sobre a microscopia eletroquímica, eu não lembro qual a resolução dela, quanto que você consegue chegar em resolução, porque se a gente olhar aqui, a gente está em 200 nanômetros no FEG.
Nos Estados Unidos, eu consegui chegar até uma escala de 100 nanômetros, que o equipamento deles era bem bom. Mas eu não sei qual que seria a resolução da microscopia eletroquímica. E, nesse caso específico, o material não é condutor. Então, eu não sei qual resposta que teria no caso da microscopia eletroquímica, porque ela vai tentar incidir, né, a parte a induzir a corrente, a voltagem que seja, e ver a resposta. Acho que induz a voltagem e vê a resposta em corrente, não lembro agora, certo? Mas eu acho que se você fizer, se o primeiro ponto, né, se o microscópio o eletroquímico tiver resolução suficiente para conseguir enxergar um cristal, o primeiro ponto, beleza, ponto positivo. Segundo ponto, se a gente recobrir esse cristal com algum material condutor, daí eu acho que sim, você conseguiria fazer uma microscopia eletroquímica. Daí o que pode acontecer? Se o teu microscópio não tiver resolução suficiente, a hora que você fizer a microscopia eletroquímica em cima de um filme de nanocristal, desde que ele seja condutor, né, vamos supor que ele está recoberto com alguma coisa condutora, você vai ver um filme chapado, assim, você não vai ver, tipo, os detalhes dos cristais. Você vai ver uma coisa única, porque ele não vai ter resolução suficiente para conseguir enxergar cada cristal. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu sim, professor. É porque a microscopia eletroquímica, ela vai fazer justamente a avaliação da atividade eletroquímica do material. Ela não tem uma resolução igual, por exemplo, a que você mencionou aí, da CM, da TEM. Ela tem uma resolução a nível eletroquímico, ele vai caracterizar ali a parte se tem algum material condutor ou não. Mas, atualmente, o pessoal está trabalhando aí com nanoeletrodos, né, que eles observam, por exemplo, a atividade eletroquímica até dentro de células mesmo, né, em vivo, e dá para você trabalhar em alta resolução. A minha questão foi só essa, a questão da atividade eletroquímica se daria para fazer, mas como você falou que o material ele não é condutor, realmente vai ficar uma coisa meio chapada ali só com uma coloração. No entanto, né, se tiver alguma parte, né, em outros materiais que não seja condutor, ou em algumas partes ser condutor e outras não, então a microscopia eletroquímica, ela tem como verificar onde tem uma atividade eletroquímica ou não. Isso que, assim, é o interessante, né, nesse processo. Agradeço. Obrigado. Eu que agradeço, e caso você tenha disponibilidade de um microscópio eletroquímico, a gente pode conversar para tentar fazer algum teste e ver se o material, de alguma forma, a gente pode tentar modificar ele e ver se ele apresenta alguma condutividade. Está aberto a colaborações. Legal. Moisés, manda ver. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Gostaria de, primeiramente, parabenizar a apresentação e fiquei muito feliz de ouvir um pouco sobre pesquisa sendo feita em universidades na Alemanha, nos Estados Unidos, e eu gostaria de saber um pouco mais. O senhor falou a respeito do Thematic Meeting e o Journal Club, assim, se eu não me engano, na Alemanha tem os dois. Poderia falar um pouco mais sobre essas duas reuniões e a diferença entre elas, por favor? Sim, claro. Foi até engraçado, quando eu voltei do estágio da Alemanha, eu fiz um relatório, acabei não achando ele, mas eu fiz um relatório explicando como que era essa estrutura de reuniões na Alemanha. Daí eu passei para o pessoal da Embrapa, porque os alemães, eles adoram reunião, qualquer coisa é reunião, vamos ser reunião. Então, tinha reunião para tudo. A reunião do Journal Club, que foi uma coisa que até começaram a adotar na Embrapa, a estrutura que eles faziam lá, cada um vai adaptando ao seu grupo de pesquisa, né? Cada grupo de pesquisa tem um comportamento, então é bom que você adapta, né? Como eles faziam lá? Eles pegavam a linha de pesquisa do grupo, não dá para abrir muito, senão vai ficar muito jornal, né? Mas pegava a linha de pesquisa de algum dos temas do grupo, juntava todos os alunos e avaliava quais jornais que são interessantes para a gente, onde você normalmente consulta a sua literatura. Daí fazia uma lista, sei lá, às vezes tinha 10 pessoas nesse subgrupo, e às vezes tinha, sei lá, a gente conseguiu fazer uma lista de 20 jornais. Então, primeiro começava assim, quem gostaria de
ficar responsável por qual jornal. Então, por exemplo, eu, Stanley, gostaria do Laguna Chip, do alguma da ACS, que seja. Então, todo mês eu era responsável por olhar a edição, porque normalmente essas revistas são edições mensais ou quinzenais. Semanal é um pouco difícil, dependendo da área, né? Então, todo mês, quando ia ter reunião, ou durante o mês, eu era responsável por ver a última edição da revista que foi publicada, né, do jornal que eu sou responsável. Você pode olhar de outros, nada te impede, mas você é responsável por olhar aqueles que estão designados para você, e nessa reunião você apresenta 2 slides, falando assim, ó, eu achei esse artigo, que às vezes não é interessante para a minha pesquisa, mas é interessante para a sua pesquisa. Então, que é uma coisa do grupo. Então, eu apresentava, assim, ó, esse artigo é interessante para tal pessoa, se você quiser dar uma olhada, tá aqui, né, você fez a sua parte. E isso era bem bacana, porque você conseguia abranger um leque de jornais bem grande. Imagina, são 20, por exemplo, né, 20 jornais. É difícil você, uma única pessoa, todo mês, conseguir olhar. Teve uma época até que eu tentei fazer, mas foi meio inviável. De olhar todos os jornais, ver se tem algum com tema que te pareça interessante, né, um primeiro screening ali. Mas daí lá acaba otimizando, porque cada um fica responsável, se tem alguma coisa interessante, ele pega e apresenta para o grupo, e no final das contas, todo mês você tem um update de vários jornais, todos os jornais que são interessantes para a sua linha de pesquisa. As outras reuniões, pelo menos que tinha na Alemanha, elas eram mais temáticas e por grupos. Primeiro, era o grupo bem específico do laboratório, às vezes, que nem aqui na Embrapa, o laboratório que eu estou, o Agroenergia, a gente tem a parte do pessoal que isola a CNC, tem o pessoal que trabalha com produção de enzimas e tem o pessoal que trabalha com fertilizantes, mas é um grupo só. Então, eu dividiria isso em 3 grupos, e daí teria uma reunião semanal só do grupo de CNC, onde todos os envolvidos iriam apresentar os updates da semana, e apresentar também os planos para a próxima semana, porque é uma coisa que você acaba se cobrando, né? O que eu fiz e o que eu tenho que fazer. Então, você tem que parar e pensar sobre a sua semana. Daí, quando tinha o de departamento, daí vai escalonando, né? Tipo, daí começa a participar o professor, ou mesmo o departamento, acaba participando até o chefe do departamento. Daí eram coisas mais... Essa principal, que era com o do departamento, a apresentação que tinha, normalmente, era alguém que está indo embora. Então, na Alemanha, se você termina seu estágio, você tem que fazer uma apresentação final do que você fez durante aquele tempo. Se você vai defender o doutorado, então eles jogavam nessa reunião para fazer tipo uma prévia, quando tinha prévia, ou às vezes era a própria defesa, já era nessa reunião principal. Comparando com os Estados Unidos, eles adaptaram assim, eles pegaram, como foi em época de Covid, então foi um pouco atípico ano passado, dividiu o grupo que eu estava, fazia parte de 3 reuniões, 2 do pessoal do Stuart e uma do Suresh. Do Stuart, ele tinha uma parte de polímeros, de dinâmica de polímeros, e tinha uma parte de CNC. Então, todo mundo apresentava o update da semana, em ambas reuniões. Só que daí uma pessoa por semana era responsável por apresentar um artigo. Ela pegava um artigo que ela achava interessante, independente da data de publicação, e que esse artigo seria interessante para o trabalho dela. Então, eu apresento esse artigo que eu achei interessante, explico todo, tipo, acaba discutindo toda a caracterização que foi feita, e que normalmente os professores, eles têm muito mais experiência, né? Então, acaba discutindo todas as etapas do artigo, e no final, quem estava apresentando tinha que correlacionar esse artigo com o seu trabalho. Então, fazia esse link, né, tipo, o que foi publicado é isso, o que eu estou fazendo é isso, eu quero aplicar isso no meu trabalho, ou eles fizeram errado, o que a gente está fazendo melhor, ou a gente está fazendo errado, vamos adaptar. Então, tem esses 2 casos. E eu acho que tinha mais uma coisa dessa pergunta? Não, é isso mesmo, eu gostaria de saber um pouco mais sobre Journal Club e sobre esse Thematic Meeting, né? E muito obrigado, assim, eu acho que a gente poderia até aprender com eles de certa forma, né? No meu mestrado, eu estou iniciando doutorado agora, né? Mas no meu mestrado, no grupo de pesquisa, a gente costumava fazer algo parecido com esse Thematic Meeting, mas o Journal Club é
é novo para mim e eu gostei da ideia bastante. Sim, Obrigado. é muito interessante. Eu que agradeço a pergunta. Legal. Gente, mais alguém? Vamos lá, aproveitar. Pode falar, Thaisa. Bom dia a todos. Professor Stanley, eu queria perguntar qual a técnica que vocês utilizaram para produzir as fibras, para separar as fibras de nanocelulose. A gente usou... São 2 artigos, né? Deixa eu voltar a apresentação aqui. Acho que tá lá no mesmo slide que o Cleidivan apontou. Esse, né? Isso, esse mesmo. Nesse caso, a gente primeiro fez um tratamento químico para ter uma inicial desconstrução da biomassa. Nesse caso, foi o organosolv. A gente coloca a biomassa, né, nesse caso aqui, a palha de cana, num reator. Vai fechar esse reator, né? Daí adiciona água e etanol, e daí começa a aumentar a temperatura. Foi até 190 graus, 195, tem que checar o paper. E ficou lá, acho que durante 5, 10 minutos. Isso já tem vários estudos do pessoal de São Carlos que eles variaram a temperatura, variaram o tempo de permanência em cada temperatura para avaliar a resposta no material. A primeira etapa, essa daqui, específica, é para retirar algumas coisas que atrapalham na hidrólise. Nesse caso, para retirar hemicelulose e lignina. A lignina acaba sendo uma macromolécula que tem meio que uma característica de cola, então ela atrapalha bastante fazer a hidrólise para obter o nanocristal. Então, nesse caso, foi o tratamento organosolv, num reator controlado, fechado, alta temperatura, com água e etanol. E daí, para obter os cristais, né, porque as nanofibras, elas ficam dentro das microfibras. Para isolar os cristais, nesse caso, a gente fez a hidrólise com ácido sulfúrico. Que daí foi aqui. O ácido sulfúrico, ele vai acabar de desconstruir essa biomassa, aqui, mais fácil de ver. Vai acabar de desconstruir essa biomassa e vai conseguir isolar as pequenas partes, deixando só a região cristalina do seu material. Então, foi uma combinação do organosolv mais a hidrólise com ácido sulfúrico. O diferencial desse trabalho foi que nunca haviam isolado nanocristal de celulose da palha de cana. Do bagaço já tinha alguns trabalhos, do próprio grupo, mas da palha ninguém tinha feito. E uma outra coisa que a gente fez aqui foi não retirar totalmente a lignina, deixá-la tipo um pouco com lignina residual, para futuramente, que é o que a gente está fazendo agora, testar se as propriedades, né, se essa lignina que ficou na superfície do cristal, se ela apresenta alguma característica benéfica. Daí já nesse outro trabalho, a gente usou a polpa de celulose, que daí ela já é um resíduo da indústria de papel, então ela já é um material sem lignina, é bem branquinho, então não precisaria fazer uma etapa tipo química para retirar esses materiais da superfície. Nesse caso a gente avaliou o tratamento mecânico, aqui a gente usou o moinho de bolas, que é para pegar a sua biomassa e reduzir, né, ela a partículas bem menores para facilitar a tua hidrólise. E nesse caso, foi uma parceria, né, que eu fiz com a Paula. Ela produziu as enzimas com os resíduos, né, da biorefinaria, que é o contexto dos nossos projetos aqui. E com essas enzimas, elas, tipo, tem algumas enzimas específicas que elas atacam a região amorfa do teu material e não resíduo, mas como consequência, você consegue isolar os cristais de nanocelulose. Então, nesse trabalho específico, foi usando a polpa de eucalipto, que já é branqueada, a gente fez o tratamento mecânico para reduzir o tamanho dessas fibras, né? E fez a hidrólise com enzimas, e obteve os nanocristais. Muito legal, professor. Aqui eu tenho uma ideia também aqui sobre o uso de algumas técnicas para separar nanofibras de celulose de resíduos de banana, de cachos de banana, que é o que a gente chama de engaço.
E é uma técnica bem interessante essa que o senhor mostrou, e eu fiquei interessada mesmo. Muito obrigada, muito legal o seu trabalho, parabéns. Nada, obrigado pela pergunta. Bom, deixa eu fazer uma, ver se alguém é para fazer outra. Ô, Stanley, você falou bastante dessa experiência internacional do pós-doc, né, que geralmente o pós-doc é um projeto fechado, começo, meio e fim, né, daí você vai para fora, principalmente fora, né, desenvolve. Mas, na sua opinião, você acha que fazer uma experiência internacional durante o doutorado, né, ou seja, o que eles chamam de sanduíche, né, você acha que também vale a pena? Sim, eu acho que em qualquer etapa, na verdade. Talvez eu não refleti muito sobre durante a graduação, porque a graduação você tem que fazer aula ainda, é um pouco mais... não tanta pesquisa, né, seria mais uma vivência no exterior. Mas durante o mestrado, eu acho que você pode fazer 6 meses, não sei se eles autorizam mais. Então, para o mestrado seria uma coisa bem pontual, tipo, pegar o teu projeto do Brasil, ver alguma coisa que você poderia fazer lá para contribuir com o teu projeto, isso eu acho bacana. Que de repente uma análise, algum equipamento que a gente não tem aqui, né, disponível. Que daí de quebra você vai, faz essa análise, pega a experiência internacional, tem um choque de cultura, aprende a se virar, discutir com os gringos ali, ter um monte de reunião, ter esse update, ver esse outro modo de fazer a pesquisa, o dinamismo que eles têm, a competitividade que eles têm. Então, acho importante no mestrado. Doutorado, com certeza, eu acho fundamental, tipo, o pessoal ir para fora mesmo, tentar ficar um ano, enfim, qualquer período que você fique, eu acho que vai ser construtivo, mas se você conseguir ficar um ano, pelo menos durante o doutorado, eu acho que é muito válido, porque te abre um pouco, assim, a cabeça, né, de, tipo, como lidar com a sua pesquisa, como pensar no próximo passo, quais tipos de caracterização que eu posso fazer. Então, eu acho muito importante em todas as etapas. E, de preferência, se até o pós-doutorado você não tenha tido nenhuma experiência profissional no exterior, se possível, tente, né, force um pouco mais, assim, para ter. Não é obrigatório, como eu comentei na apresentação, porque a gente tem muitos pesquisadores que são muito competentes, mesmo sem ter uma experiência internacional, mas se tiver oportunidade, faça. Acho que é um crescimento tanto profissional quanto pessoal. Legal. Mais alguém? Doutor Stanley, obrigado pela palestra. Uma coisa que sempre fica à minha mente quando eu ouço alguma coisa sobre a Alemanha é isso que foi passado nessa palestra, a organização extrema das coisas. E hoje, antes da sua palestra, eu estava conversando com os alunos justamente sobre dar seminários, e o tópico é justamente isso: organizem suas ideias previamente, façam resumos, se for o caso, até escrevam absolutamente tudo, depois revejam tudo, melhorem os pontos. E isso está na alma do alemão. A gente vê a quantidade de reuniões, vai do mais alto até o mais baixo. Falta talvez um pouco desse profissionalismo para os nossos meios de pesquisa aqui no Brasil. A gente tem que aprender ainda um pouco mais quanto a isso. Obrigado. Então, obrigado, senhor, pelo comentário. E, com certeza, foi bem o que eu vi lá. Na Alemanha eu fiz durante o doutorado, então foi uma experiência muito boa para, como posso dizer, tipo, colocar meu modo de pesquisa na linha, assim, tipo, na marra, né? Você vai fazer tudo conforme, tipo, tá no protocolo certinho, pensa muito bem sobre o que você vai fazer. O jeito deles no dia a dia, a interação do grupo, eu achava muito interessante, porque eles adoram reunião, né? Então, as reuniões, mesmo que fossem do subgrupo, com o pós-doc, que seja, sempre quando ou o PI, né, o pesquisador principal, ou mesmo o chefe do departamento, ele tinha disponibilidade, eles apareciam. Então, eles paravam na sala de reunião e assistiam, mesmo se fosse um pouco, tipo, a preocupação deles em ter esse contato com o que está acontecendo, porque eles são os chefes, né, eles têm que estar no dia a dia ali. E outra coisa que eu achava muito legal, assim, era que o chefe do departamento todo dia, que ele podia, mas ele almoçava com nós, lá no bandejão do instituto. Então, todo mundo esperava o chefe vir, tipo, né, o ancião, ele vinha, todo mundo ia atrás dele, bem, tudo
Eles levam a sério todos os aspectos, é bem legal, assim. Lembra um pouco a organização japonesa, mas é um pouquinho diferente. Sim. O alemão é muito centrado nas normas, e o japonês é centrado na disciplina. E ambos são excelentes, E o engraçado, legal, teve um fato lá que como convencer o alemão de alguma coisa. Se você cair nessa parte de normas, né? Caiu na burocracia, você convence eles fácil, porque a gente teve a ocasião que estava trocando de lab, então o laboratório de 3D e de impressão por inkjet estava ganhando um espaço novo. Daí a gente chegou, estava montando as coisas, e daí tinha um alemão, era uma egípcia, eu de brasileiro, e um alemão, e o pós-doc que era russo. Daí o alemão queria fazer um negócio, daí eu falei assim, não estava vendo com bons olhos o que ele queria fazer. Daí eu falei assim, não, a gente não pode fazer. Não, por que não pode fazer? Porque não instalaram o sensor de incêndio dele. Verdade, então não vamos fazer. Bem burocrático, assim. Senão ia ter feito. Legal. Eu fui aluno do professor Dalkaine, nos anos 90. Não sabia que ele tinha falecido, então sinto muito por isso. É meu professor de cinética avançada, em 1993. Ele era bem jovenzinho na época, há muito tempo. Sim, foi uma perda lamentável, mas ele aproveitou bem enquanto esteve aqui. Ele era aposentado já? Já, né? Já, faz um bom tempo. Né? Aí. Bom, gente, mais alguém? Alguém gostaria de fazer uma última pergunta, algum último comentário? Subi lá todo dia que abrir vaga aqui em Manaus, ó. Estamos à sua espera. Esse vasto currículo aqui, o programa só teria a ganhar. Deve ter outras ideias por aí, mas o convite está feito. Muito obrigado. E na verdade, eu tenho um carinho especial por Manaus. Quando eu trabalhava no Lactec, durante o mestrado e um pouco após o mestrado, eu assumi um cargo de pesquisador lá. A gente tinha, estou falando de 2008, 2009, a gente tinha alguns projetos em Manaus com as usinas de Balbina, da termoelétrica também, então eram os dois projetos, a termoelétrica e a Balbina, sempre correlacionado a essa parte de corrosão e tal, que era a parte que eu era mais focado na época, né, por causa do professor Dalkaine. E a gente ia a cada 2 meses, passava uma semana em Manaus, durante isso, acho que 2 anos, porque a gente fazia medidas de corrosão in situ, então colocava os corpos de prova nas usinas e sempre ia lá fazer as medidas. Então foi um lugar que eu fui conhecendo durante muito tempo e ganhei bastante apreço assim, pela cidade. Então, com certeza, quando tiver um concurso, pode esperar que meu nome vai aparecer lá. Legal, legal. Ok, né? Dr. Stanley, on behalf of the Gratitude Program, thank you for the talk. It's very instructive and enjoyable. Thank you. Thank you, Professor. Thank you all for having me today. And if you need have some questions or need some contact, I left my email and I can give you again. Thank you. Como o professor Afonso colocou na última vez, abra os microfones, vamos dar uma salva de palmas ainda aqui remotas ao professor pela sua bela palestra. Então, por favor. Ok, professor. Obrigado a todos pela presença. Professor Ettore. Bom, então vamos lá, tirar uma foto também do evento. Quem puder, por favor, abrir a câmera rapidinho. Dou-lhe 2, aí a gente já tira uma foto. Só para deixar registrado aí um momento, quem puder. Então, mais uma vez, agradecer o Stanley, obrigado pela oportunidade. Para o pessoal aqui, foi meio surpresa que a gente acabou combinando secretamente que ia ser em inglês, mas também para prepará-los que em breve a gente já está fazendo alguns convites internacionais, né? Chamando alguns pesquisadores aí do mundo inteiro. Então, quem sabe desse semestre a gente traz alguém que não vai falar em português, não, vai falar 100% em inglês com a gente. Então,
Eu acho que essa é a O ideia. inglês do professor Stanley foi excelente, um nível gostoso de ouvir, sem aqueles sotaques medonhos do sul dos Estados Unidos, que a gente não consegue entender nada. Bem europeu. Eu gostei. Obrigado, professor. Deu para entender aí, eu acho que uns 90%. E ainda com os slides completou os outros 10%. Maravilha, obrigado. Tá bom? Então vamos lá, tirar uma foto. 1, 2 e sorriam. Então, obrigado, gente. Professor? Então, até a próxima. Até mais. Aí, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tá. Nós aqui agradecemos.